Eu entendo que você está com bastante calor agora, né? E eu pedi um pouquinho de paciência só, porque falta só um mês que a temperatura começa a ficar mais amena. Né? Então você vai perceber que vai ficar diferente, os domingos, né, vai ficar um pouco mais fresquinho. Né? Mas enquanto isso não vem, estamos aqui, né? Firmes e fortes, isso não é um empecilho para que estejamos aqui. Ok, essa manhã eu quero passar um tempo falando sobre como nós podemos lidar com o pecado em nossa vida. E o pecado é uma coisa perniciosa, todo mundo sabe disso. Né? Desde quando nós nos convertemos, ou melhor, desde quando nós nascemos ouvimos falar, mesmo que nós não temos um background tão religioso assim, nós entendemos o que é pecado, desde pequeno. Todo mundo sabe, ou ouviu falar, mas o difícil é você definir o que é pecado. Então a ideia basicamente o que nós queremos passar hoje é por que cristãos pecam. Então você vai olhar, eu coloquei uma placa de advertência dizendo assim, atenção, alto risco de afogamento. Isso tem tudo a ver na nossa vida espiritual como cristãos. O pecado nos leva a entrar em águas turvas e profundas, onde você corre um grande risco de se afogar. Nós temos um princípio em Gálatas que diz assim, presta atenção, não exatamente nessas palavras, mas mais ou menos assim, presta atenção, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso vai colher. O que ele quer dizer com isso? Nós temos um velho ditado que diz, se você semear vento, você vai colher tempestade. Ok, essa é um ditado. A ideia em Gálatas é, se você semear pecado na sua vida, ou semear coisas ruins na sua vida, não significa 100% que você vai colher. Mas a probabilidade de você colher é muito grande. Né? Porque se você olha para aquilo que você semeia, nós plantamos uma árvore, não significa que essa árvore vai crescer e ficar frondosa. Pode acontecer, daqui a algum tempo ela pegar uma coisa. A mesma coisa no pecado. Pode acontecer que você se arrependa e as consequências não sejam tão graves assim, mas a probabilidade de você colher problemas na sua vida é muito grande. E aí nós temos cuidado que Deus castiga. Deixa eu te dizer, gente, Deus não castiga ninguém. Deus não precisa castigar ninguém. São as nossas próprias ações que trazem o castigo por Deus. Que são as consequências. Então dizer que Deus castiga é ser injusto com Deus e não é verdade. Deus não castiga. Quando a Bíblia diz de castigo, é para que nós entendemos também de que são colheitas que nós fazemos, o resultado, melhor dizendo, daquilo que nós plantamos. Então se nós plantamos uma vida justa, uma vida correta, uma vida que tenta fazer a coisa certa, provavelmente nós vamos fazer isso. Se nós semearmos para o outro lado, também vai acontecer. Em frente. Como nós cristãos devemos lidar com o pecado em nossa vida? Todos nós temos uma pequena fórmula. Nós vivemos baseados em fórmula. Por exemplo, quando nós somos crianças, a nossa mãe tem uma fórmula de como lidar com a atadura de bebê, não é verdade? Tem uns que usam talco, tem outros que usam maisena. Maisena, já ouviu mesmo? Tem outros que usam aquele outro microbolado. Então, são várias formas. Agora, cristãos, como cristãos agem com o pecado? Quem tem uma ideia? Como é que você age com o pecado na sua vida? Muito bom, isso é legal. O que mais? Isso também. Quais são as fórmulas de se lidar com o pecado? Gente, quais são? Oração. Fingir que não existe. Frustração, está vendo? Gerando coisa legal aqui. Frustração é fingir que não existe. Luta, qual? Negação, não, foi mal, sim. O Deus perdoa, como justifica, porque principalmente vendedor, que mente para vender um carro, Deus perdoa, porque mentira comercial, Deus perdoa. Não acha que mentira comercial, Deus perdoa. O carro não é diferente. Ele vendedor, que mais? Como é que você age no pecado? Você pega aqui e você faz, primeiramente. Você confessa, se arrepende, abandona?
Então, todos nós temos uma forma, né, de lidar. Frustração é uma das maiores coisas que acontece. Não é só você, né? Exatamente. Para Deus, pecado é pecado. Não existe diferenciação. Para nós, sim. Nós fazemos, por exemplo, alguém assassina alguém, ou alguém rouba uma margarina, isso é pecado. Nós fazemos diferenciação. Pecado é o mesmo. As consequências são diferentes. Não existe pecadinho e pecadão. Né? Existe diferença pecado geral. Agora, existem consequências maiores. Né? O cara assassina, no máximo vai tirar 30 anos de cadeia aqui, apesar de ser condenado por 20. Mas ele vai ter 30, não é verdade, advogado? 30 anos. Agora, se o cara rouba uma margarina, isso aqui é bom melhor, né? Mas é coisa cultural mesmo, é pecado. Há necessidade de arrependimento de abandono. Se você é assassino, se você é ladrão, se você é mentiroso, há necessidade de confissão de abandono. Mas todos nós temos uma forma de negação, fingir que não existe, de diminuir talvez a necessidade. Agora, eles não pecam. Agora, tudo que a gente faz sempre pensa aqui, ó. Filhinho, não deixe que ninguém nos engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Vamos dizer. Aquele que pratica o pecado é o diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o filho de Deus é o pecado. Para destruir as obras do diabo. O que você vai fazer? Ele via que a pessoa na areia, finge que ele não existe, né? O problema é que esse Deus não existe. Como é que nós fizemos com esse texto? Olha só, vamos falar assim, olha só, está dizendo, aquele que pratica o pecado, ou seja, aquele que peca, é do diabo. Que texto difícil. Eu vou falar uma coisa Tina. Eu não tenho esse texto muito tempo e queria fingir que ele não existisse. Muito tempo. Agora, precisamos entender o que João está falando. Por isso, a dificuldade, gente, que eu sempre digo, não é de ler apenas o texto da Bíblia. Porque você começa a criar a Bíblia de manhã, vamos ver essa rádio do diabo, vamos fazer depois. Aí você vê que diz, caramba, cara, está bem mentindo do diabo. Não faça isso, não quer esse contexto, porque existe um contexto, não é verdade? Você tem que entender para quem João está escrevendo, o que ele quis dizer com isso, e a gente vai descobrir isso essa manhã. Mas primeiro nós temos que entender que todo cristão peca, sim, sem exceção. Sem exceção. Todo cristão peca. Todo não cristão peca, sem exceção. Mas o que é pecado? Vamos fazer aqui de novo um bate-papo. O que é pecado? Fazer o mal, ok? Mal não para a gente, né? Prejudicar alguém, desobedecer. Você. A manifestação de uma pluralidade. Nós temos a habilidade de ser um pouco de cada coisa em qualquer lugar. Mas, como só aqui não, mentira. Está vendo? Nós temos. Aquilo que nos condena, eu acho que nós precisaríamos definir um pouco mais. Porque tem coisas que me condenam, mas a mesma coisa não te condena. Você tem a coisa um pouco complexa. Agora, dentro da Bíblia, nós temos algumas definições. Eu vou pôr uma aqui que eu coloquei no papel aqui. Talvez não seja ela completa, mas é um esboço do início. Pecado é transgressão de uma ordem divina, que significa um ato de violação ou falta de obediência à palavra revelada de Deus. Aquilo que Deus já revelou, se você se recusa a ouvir, se você se recusa a praticar, se recusa a seguir, isso se constitui pecado. Pecado é a negação do direito divino de estar no comando. Lembra-se, o texto bíblico diz o seguinte, eu sou escravo do Senhor, não é isso? A ideia é, eu estou debaixo do senhorio. E quem é dono de uma empresa entende muito bem o que é isso. Se você tem um funcionário de liderança, eu quero que você vá, o vício, né? Ok, essa fala. E ele vai dizer para você, o que você pensa que você é?
está dizendo, ele é. Diz, tchau, não é? Quando eu me coloco debaixo do senhorio de Deus, eu preciso obedecer. Então essa é a ideia. O pecado é a negação do direito divino de estar no comando, representa ilegalidade ou anarquia espiritual. Se um funcionário se nega a cumprir o que você manda ele fazer, é uma anarquia contra a sua autoridade, uma rebelião contra a sua autoridade. Então, e o pecado é uma rebelião contra Deus, a autoridade que ele tem de ser Deus. Também o pecado é a incapacidade de atingir o padrão divino para as nossas vidas, mais conhecido como errar o alvo. E aí nós temos a ideia de que aquele bullseye, como é que é o nome daquele em português, aquele negócio? É alvo, né? Aquele negócio vermelho e branco, vermelho e branco. Que tira o alvo do uma pessoa até o tempo. Basicamente, pecado, o termo explícito da palavra, significa errar o alvo. E eu já falei aqui sobre essa questão algumas vezes. Você, quando entrega para a vida Cristo, você tem um alvo a seguir. Que é Cristo. Esse é o alvo. E você fixa o seu olho aquilo como se fosse uma mira laser. Você fixa. Durante a sua caminhada, você desvia meio centímetro. Aí você olha para aquele meio centímetro e diz, não é tão mal assim. E você tem mais um traço, aquele meio centímetro já se tornou um centímetro. Por isso é tão importante você voltar e corrigir a sua caminhada com Cristo. Muito importante. Nós precisamos eventualmente fazer uma autoanálise. É o que nós fazemos aqui o tempo todo. Nós pedimos, gente, é importante você analisar a sua vida. Como anda a sua vida com Deus? É preciso analisar, será que eu não meio centímetro no final da sua vida como se houvesse 1 quilômetro de Deus. Por isso nós precisamos sempre refocar nossa vida, analisar nossa vida. Por onde eu estou caminhando? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou resolvendo com isso tudo? Para que eu estou caminhando? Por que eu faço o que eu faço? Será que isso não está se constituindo uma rebelião contra Deus? E assim por diante. O texto dessa manhã que eu quero compartilhar com vocês está justamente em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. E o texto diz o seguinte, mesmo pequenininho, esse aqui é João falando também, o mesmo João 3 lá que falou que era o diabo, lembra? O mesmo homem que falou que ele se impede, o diabo, olha só o que diz, o mesmo mesmo. Meus filhos, escrevam essas coisas para que vocês não peguem. Se for alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, ou seja, ele é aquele que pagou pelo nosso pecado. E não precisamos nós, mas também pelo pecado do mundo inteiro. Ou seja, ele diz o seguinte, gente, não é bom que vocês pequem. Não é bom. Agora, quero que vocês pequem. Vocês não estão perdidos. Nós temos um advogado, que é Cristo Jesus. E o que o advogado faz? Protege, ele é quente, não é verdade? Essa é a ideia. Primeira coisa nessa manhã, nós queremos falar sobre o problema do pecado no cristão. E vamos falar sobre o termo todo crente peca. Todo crente peca. Independente de quem nós somos, mesmo que nós achemos que somos as pessoas mais perfeitas que já existiram, mesmo aqueles homens, pregadores que aparecem na televisão que gostam de colocar uma impostação de voz diferente, né? Até esses homens são pecadores, pecam, pode acreditar, pecam sim, todos eles. Nunca existiu alguém que não pecou e nem vai existir alguém que não pecou além de Jesus. Mesmo que nós achemos que somos as pessoas mais perfeitas, ainda assim temos pecado em nossas vidas. Nenhum cristão pode ter vitória no dia a dia sobre o pecado e viver uma vida feliz, alegre, triunfante, sempre em frente à verdade de que nós pecamos. Nós não podemos ser triunfantes, alegres e vibrantes em nossa vida sem que a gente entenda o termo de que nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Todos nós. Porque se nós não pecássemos mais, a graça de Deus poderia deixar de existir. Jeremias 17,9 diz o seguinte, o coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa. Porque ele é uma doença incurável, que é capaz, quem é capaz de compreendê-lo? Então, o nosso coração tem a capacidade de nos enganar. Legal isso, né? Imaginem vocês agora
quando você conheceu a sua esposa ou o seu marido. Sem sua esposa não aconteceu. Quando você amou aquela pessoa, raios caindo, procura de popular, cachorro batida, você não viu nada disso. O foco deu só aquilo. Aquela pessoa era o máximo na sua vida, era tudo que você precisava. E o seu coração dizia, ele é a pessoa certa, ela é a pessoa certa. Uau! Mesmo que as circunstâncias apontassem o contrário, você dizia, não, ele é a pessoa certa, ela é a pessoa certa. Aí você cai. Aí casou. Aí daqui a uns meses você vai ter, puxa vida, vamos mudar no carro. Porque a paixão tem uma capacidade de nos pegar. Não estou dizendo que a paixão é ruim. A paixão é excelente, porém a paixão precisa ser equilibrada com o amor. O amor é diferente, não é aquela coisa da nossa boa, que está tudo. Isso não é amor, isso é paixão. Amor é aquela pessoa que pisa no teu carro e diz, doeu, mas mesmo assim eu decido amar. Vamos entender. Isso é amor. Seu casamento permite por quantos anos? Você não está casado com o time 26 anos de casamento também. Quantas pessoas que vão tocar aí? Hoje emocionalmente falando, eu estou falando de ideia, emocionalmente. Quantas vezes tem ideia? Não tem ideia. Quantas vezes eu tiro para isso? Não tem ideia. Quer que eu não. Apesar disso, apesar disso, estou aí a reflexão. Por quê? Porque existe amor nessa coisa. Eles estão tão motivados apenas pela paixão, porque se for motivado apenas pela paixão, não devia reflexão disso. Pode ser assim. A paixão ela não consegue lidar com a diferença. A paixão ela não subsiste quando não pisa no caso do outro, porque qual é o que você quer. Agora, né? Tanto é que os progressos disso. Progressos na vida, porque o amor é mais forte que a sepultura. Amor é mais forte do que a sepultura. Meus rios podem apagar, afogar. Amor é paixão. E quando nós nos apaixonamos por um pecado, é isso que acontece na nossa vida. Nós saímos todos malucos, somos abalatadores, sabe? O que nós queremos, porque o pecado chega bem, o pecado é atraído pelos nossos olhos, o pecado é gostoso de tocar, o pecado é gostoso de ter, mas é tomar o seu filho. Vamos estar tudo. Eu não tenho problema com fumo, porque ele faz mal, eu não gosto do cheiro. Porque eu lembro que meu pai fumou por muitos anos, e o cheiro do cigarro me produzia coisas ruins. Né? Então, eu suporto, mas eu jamais fumaria. Então, isso não seria uma tentação para mim. Né? Não estou dizendo aqui sobre pecado, agora eu estou falando de tentação. Isso não seria algo que viesse na minha vida para me tentar. Mas tinha outras áreas. Onde de repente é um calcanhar aqui. E cada um de nós tem um calcanhar aqui. Um ponto fraco na nossa vida. Onde nós cometemos mais erros do que vitórias. Onde nós sucessivamente chegamos a Deus, puxa, de novo. Nem que eu quero abandonar você confessa como período de tempo rápido. Então existem áreas assim. Todo crente pega. 1 João 1,7,9, a continuação daquele texto que eu li antes. Se forem andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e os purificar de toda injustiça. Todo crente pede, sim, todo crente pede, porém nós temos que confessar nossos pecados. Quantas vezes você tem usado essa ferramenta de confissão? Você tem um parceiro que você pode dizer assim, olha só, estou com dificuldade nessa área, ora por mim, alguém que você confie de verdade, que você pode abrir o seu coração, que você vai ter certeza que ele vai estar se espalhando, você pode para todo mundo, você tem alguém assim? Você tem confessado diante do Senhor, apesar de ele já saber, mas a ideia da confissão é muito importante, inclusive bíblica. Você tem feito diante de Deus, você fala assim, isso. Gente, Deus não precisa que nós falemos com palavras audíveis, Deus não precisa, mas é importante que nós vemos.
Você sabia que é uma terapia quando você começa a confessar o seu pecado diante do Senhor e a sua situação começa a baixar? E você diante do Senhor, você clama e já agradece pelo perdão, é como se fosse uma terapia, Deus sabe. E de acordo com o que acabamos de ler, aqui, se nós temos pecados, se estamos sem pecado, está falando no presente, todos temos pecados e todos nós pecamos em nossos corações e em nossas vidas. Todo cristão possui duas naturezas. E aqui é a pluralidade que ele falou. O que significa duas naturezas? Nós acabamos de ler em Efésios. O que Efésios diz? Nós devemos nos despir do velho homem. Eu usei aqui a ideia da roupa suja. Você anda, e de repente uma roupa está suada, suja, e você diz, puxa vida, eu preciso de uma ducha. Você não vai tomar uma ducha e botar a roupa suja, né? Você vai tomar uma ducha e botar a roupa limpa. É basicamente o que a Bíblia ensina, de que nós devemos nos livrar da antiga maneira de viver, livrar-nos e nos vestir com o novo homem. Nós temos duas naturezas. Quando você entrega a sua vida a Cristo, a sua fé, você não deixa de vestir. Não deixa. Você não vira santo, pelo espírito de falar ou de se entender da noite do dia. É um processo. Santificação é processo em nossa vida, onde nós vamos aprendendo a abandonar a área da nossa vida que choca com os padrões do princípio de Deus, onde nós vamos aprender a entender também o que é que Deus quer para a nossa vida, e você vai entender qual a sua forma de viver. Nós precisamos disso. Santificação é isso. Santificação, o santo não é uma pessoa que anda com uma auréola sobre a cabeça, as linhas de anjo praticamente, nem pisando no chão, mas voando, tão sem pecado que é. Não é isso que a Bíblia ensina. Santo significa separado por Deus. Deus disse, esse sou Deus, separado para mim, ele é santo. Então a ideia de que nós precisamos nos despir do velho homem, a Bíblia que precisamos ter. O que temos que entender é que essas duas naturezas guerreiam entre si. Você já deve ter assistido ou visto, por exemplo, um quadrinho, quando alguém quer fazer uma rodada, já vai dizer assim, aqui, não é verdade? É uma ilustração do mais boba e toda que possa aparecer, ela traduz uma coisa muito importante. Uma natureza humana carnal que quer fazer coisa ruim, e uma natureza que foi purificada por Cristo, e que deve tomar espaço na nossa vida para fazer coisas da vontade do Senhor. Só que às vezes, na natureza ruim, ela consegue afogar a boa, e nós somos, então, impedidos por essa antiga natureza, esse desejo nosso de tocar, de sentir o cheiro, de abraçar o desejo. Essa é uma antiga natureza. A nova natureza não deseja isso, a nossa natureza nova deseja fazer a vontade do Senhor, mas a antiga deseja coisa. Então, todos os crentes, todos nós temos duas naturezas. E nós temos essa ideia em Apóstolo Paulo, Romanos 7, 15 e 20 diz: não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, não sou eu quem faz, mas é pecado. Basicamente, o cara me diz assim, aquilo que eu deveria fazer, que eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu não consigo, quero me fazer, isso faz pelo dia, com uma facilidade. Porque são as duas naturezas que guerreiam entre si. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você gosta de orar? Quem é que gosta de orar mesmo? Quem gosta de orar? Não quero expor ninguém aqui. Tá? Você percebeu a quantidade de pessoas que gostam de orar, que amam orar? Quem tem a maior dificuldade de orar? Levanta a mão. Por que isso? Me diga. Por quê? Pode ser. Mas é a natureza humana nossa que não gosta disso. A nossa natureza carnal que não gosta, odeia passar tempo em oração com Deus. Odeia. Por isso que é uma luta tão grande para quem não gosta tanto de orar, depois de vir no chão ou passar um tempo em oração. Porque já naturalmente começa devagar, pegando outras coisas, parece que já está dormindo, ou querendo outras coisas. É verdade. Quando eu me converti, eu venho de uma família cristã, de vida boa,
Porque até então eu era convertido, não convertido, eu achava que meu pai sempre eu não entendia. Mas eu fiz uma vez, e aí eu entendi a disciplina do jornal. Então eu orava, meti os joelhos no chão, me acalmou todos os outros, me acordava para os dias do ele. Que eu dia. Eu queria achar uma outra coisa. Vou orar em pé, e que eu vi o cara, eu né? Mas nossa carne odeia orar. Nossa carne odeia fazer coisas do Senhor. Nossa carne odeia assim, moldar os padrões de Deus. Nossa carne odeia isso. E nós temos um exemplo de Ló. Olha só o exemplo de Ló. Ló diz assim em 2 Pedro 2,7, ele diz assim, mas visou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma por causa das maldades que via e ouvia. Você acha que Jó não inserido lá naquele tempo, naquele Sodoma, onde ele morava, que era um lugar bem pecaminoso, você acha que Jó não inserido lá no pecado? Pecava sim, e a frustração era tão grande que ele se afligiu, poxa Deus, eu sou Deus. Ló teve a incapacidade de não conseguir mudar pelo justo aquela circunstância daquele lugar. Nem os próprios filhos, eles estavam dentro do grande mercado e disse, olha só, vai chover contra o céu, vamos embora. Os próprios filhos não acreditaram nele porque acharam que estavam brincando. Por quê? Porque eles não viviam uma vida justa. Ele não vivia como justo. Mas mesmo assim a Bíblia chama ele de justo, porque as duas naturezas que criavam entre si, e algumas vezes a natureza antiga vencia e ele cometia pecado aí, se afligia com aquele espírito total no coração, você errou, aí você pedia, você levou para o fazer de novo. Ló é um exemplo clássico. Um exemplo clássico de um cristão, de um justo, novo crente convertido, inserido num lugar pecaminoso e que se contamina às vezes com esse pecado. E se aflige, e sofre. Seria correto dizer que nenhum cristão pode ser feliz no pecado. Nós não podemos dizer assim, cristão não peca. Nós podemos dizer assim, cristão peca, mas não é feliz no pecado. Não adianta você dizer que aquilo que você acabou de cometer, que sabe conscientemente que é pecado, que está fazendo, você pode dar por alguns momentos. Mas depois é amargo. O preço é alto. O preço é alto. Preciso ser confessado, preciso ser abandonado. Preciso de uma mudança de atitude, correr atrás de uma busca de santidade. Como eu dizia, a santidade não é aquela vida, tem uma hora para poder crescer, acrescentar ao time. Não é nada disso. Santidade, você aceitar o processo de Deus na sua vida organizada e de abandono diário de hábitos, pecados, que guerreiam contra aquilo que Deus quer para você. Isso é santidade. A alma de Ló era atormentada e oprimida. Nenhum cristão pode continuar pecando e ser feliz. Não pode! É incoerente do que você já tem dentro de você. Adorando Deus. Nenhum cristão pode pecar, viver pecando e continuar sendo feliz. Nós temos alguns exemplos bíblicos dos justos que pecaram. Ló foi o primeiro homem justo que pecou. Depois nós temos Davi, um homem que pecou também. Depois que Davi foi transformado pelo Senhor, tornando-se um homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Se você imaginar quando Deus chamar você de você é um homem que meu coração encontra alegria. Davi ele se tornou um dos maiores compositores de música. Os salmos que nós temos, a sua maioria foi escrita e composta por Davi. Depois disso, de ser chamado homem segundo o coração de Deus, se tornou um dos maiores compositores de música, que adoravam e louvavam ao Senhor. Sabe quem fez? Ele olhou em cima da varanda da casa dele, viu uma mulher que não era dele, e a desejou no seu coração. E não satisfeito com isso, ele vai lá, chama a cena da casa dele e tem um caso com ela. Só que ela era casada com um dos guerreiros dele, do soldado. O que ele faz? Seria muito fácil ter um caso pronto, mas a mulher é minha vida. Ele disse, como é que ela vai? Ela vai abrir as mãos, porque o marido está na guerra e ela é a vida. Não é do Espírito Santo. O que ele faz, gente? O que ele faz? Ele chama o homem de volta, tenta arrumar uma forma dele ter relação com a esposa, para que por
quisesse justificar a vida dela, mas um homem que recusa diz, eu não gosto dessa casa, passar tempo com a minha esposa, eu também não conheço nova praia. Eu vou ficar aqui esperando o hora que eu voltar para a batalha da vida, pensa que não foi lá para baixo. Então o que eu vou fazer? Vou escrever uma carta para que o capitão coloque ele na fila de frente e matar de novo. Ele escreve essa carta, dá na mão de Uzias, dá na mão dele, ele leva essa carta, ele não pode ver que tem um selo real, não pode abrir a carta, ele leva a carta para o comandante dele, Joabe abre a carta, lê e diz, coloca esse nome na minha frente. Ele não coloca esse nome na minha frente e morre. Que bonito, né? Agora vai ter carta que tem cuidado. Ele se torna assassino, porque aí tem mais morte, né, Deus? Tem mais morte, porque ele premeditou, ele mandou na mão do homem que ia depois a sua sentença. Imagine só, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi chamado por Deus para ser um dos maiores reis que Israel já viu, e até hoje é lembrado, fazia uma batalha. Presta atenção. Com medo forte. Ele era um homem que tinha uma nova natureza, mas mesmo assim pecou. E o seu grito inconsolável lá de Quejão, no Salmo 51, mostra o desespero do coração dele. Se você ler o Salmo 51, você vai ver, porque foi logo depois que ele foi pego em pecado. O grito de desespero do coração dele, lá no Salmo 51, o desespero. Ele queria fazer a coisa certa, ele não podia. A velha natureza leva o cristão ao pecado, mas a nova natureza não permite que o cristão seja feliz no pecado. Não permite. E assim como Davi, Ló também se entristeceu, ficou chocado com o pecado que cometeu, todos eles. Agora Pedro também. Pedro era um homem justo. Todos vocês conhecem Pedro, o homem, a pedra, né? E quando Jesus disse, Pedro, hoje eu estou com vocês, vão resolver aqui, mesmo, mas jamais. Jamais. Por você, você morre. E Jesus disse, Pedro, tu sabe o que você está falando? Hoje mesmo, antes do teu levantar, você me negará a três vezes. Jamais farei isso. E você não pode morrer com você estava no campo, você tinha negado a igreja. Não somente negado, mas já não desmontia. Não, o que fez? Ele amaldiçoou, ele jurou, ele negou o Senhor que tinha dito no morro. E depois de ter sido restituído, quando Jesus encontra com ele, antes desse negócio, quando Jesus encontra com ele, você pode ler ele quando João é restituído, lá no capítulo de João. Quando Jesus restaura esse homem, mesmo depois, o que Paulo fala com ele agora? Tive que repreender Pedro, porque ele se tornou reprovável. Ele começou a se tornar duas caras. Ele fazia uma coisa aqui, uma coisa lá, uma pluralidade. Aí Paulo tinha a pessoa e disse, ei, o que é? Vocês estão se comprometendo com a verdade? Que maneira é essa de você viver? E confrontou Pedro. Paulo teve que confrontar Pedro, não somente em particular, mas por tudo que você não está comprometido com a verdade. Então, com o homem que era considerado justo, que estão considerados justos, que pecaram. Então, se eles não pecaram, eu você também pecamos. Nós pecamos. Eu quero essa manhã aplicar o seguinte. Assim como foi pela graça de Deus que nós fomos salvos dos pecados e levados à salvação, foi pela graça de Deus que nós fomos salvos e levados à salvação, também precisamos pedir que a graça de Deus nos mantenha na salvação. Nós precisamos da graça. Porque nós conseguimos, na sua própria força você não vai conseguir. Existem N livros aí que você pode consultar que ajudam você a criar, talvez, modelos para a sua vida, para pegar ferramentas. Faça isso, e essa ferramenta é bem bonitinha, para um ponto funcional. Ela pode dar certo por um período de tempo, mas se Deus não estiver envolvido no processo para ajudar você a abandonar a coisa, você vai repetir por um mês, 2 meses até voltar àquela coisa. E aí uma frustração grande, né? Uma frustração tão grande de não ter conseguido. 1 Pedro 1,3,5 diz, bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia,
Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada no céu para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelado no último tempo. Graça de Deus nos mantém, graça de Deus nos protege, graça de Deus nós necessitamos na nossa vida diária. Pegou, meu irmão? Peça perdão e trate de se arrepender e abandonar. Peça ajuda ao Senhor. Nós precisamos descansar na justiça de Deus. Pode pôr lá. Descansar na justiça de Deus. Romanos 4:3 diz, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado por justiça. Creia na justiça e no poder de Deus. Hebreus 10:14 diz, porque por meio de um único sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quando você entrar no poder de Cristo, você não passa a ser santificado. Comece o processo de santificação. Você vai começar a entender aquilo que Cristo é na sua vida. Você não fica sabendo durante o dia de todas as coisas. Você aprende quem Cristo é, a vontade dele na sua vida. Daqui a um ano você é totalmente diferente do que você era um ano atrás. Você já sabe muito mais. Você já dominou uma série de coisas. Você já entende diferente, mas isso de jeito assim não dá. É irreconciliável. E assim por diante. Que textos, né? Que textos. Se de um lado somos ensinados que fomos aperfeiçoados por causa da oferta pelo pecado que Jesus fez na cruz, por outro lado nós somos ensinados também que a natureza pecaminosa ainda está sendo santificada. Essa natureza que você tem aí na sua vida, que te joga ao pecado, ela está sendo santificada aos poucos. Vai ser mortificada. E isso é uma luta que nós vamos ter até o final da nossa vida. Não tem uma solução rápida para isso, não. A velha natureza leva o cristão ao pecado, mas a nova natureza não permite que o cristão seja feliz no pecado. Guarda isso no seu coração. Toda vez que você pecar, lembre que essa é uma velha natureza sua que está tentando crescer na sua vida, está tentando voltar a ter poder na sua vida. Você precisa lembrar e entender que essa é a batalha de cada um de nós. A velha natureza está subindo. É o momento de você buscar a graça de Deus para que essa nova natureza de Cristo sufoque, vai sufocando, né? Repita-se de novo na graça de Deus. Então, esse dia nós vimos que os cristãos pecam porque lutamos com a velha natureza. Entendemos todos agora aqui que cristão peca sim por causa dessas duas naturezas. Não gosto do termo, mas é um dualismo que acontece, tipo bem contra o mal. Não é bem assim. Mas é a ideia de a velha natureza que milita contra nós. Vimos também que nós temos a necessidade de confessar os nossos pecados diante do Senhor e clamar pela graça de Deus para que possamos ter vitória dos pecados. Mesmo que a graça de Deus nos cubra, mesmo que a graça de Deus seja sobre nós, isso não nos dá legalidade para continuar no pecado. Não nos dá. Não adianta você falar, eu peco e depois Deus me perdoa. Não te dá legalidade para isso, porque você está merecendo a graça de Deus e graças a Deus por disso. Cuidado, porque Deus não tem como. Viver no pecado é que, ok, tudo bem que Deus vai me perdoar, é que não queremos que você vai colher as consequências de uma vida vivida assim. Júlio, pode falar. Só como falar nisso, quando a gente fica triste, então, porque voltou a pecar, é por causa da saúde. É o Espírito falando com você. Essa frustração não é ruim. Ela faz bem. É a graça de Deus atingindo o seu coração, ainda falando no seu coração. O problema é quando você começa a fingir que nada é, começa a de lado, vai endurecer o seu coração, depois nós ficamos com o coração tão duro que não ouvimos mais a voz do Espírito de Deus. E a Bíblia nos fala o seguinte: se hoje escutar a sua voz, não endurecer o seu coração. Essa é a ideia. Preste atenção. O que você está fazendo? Será que não tem alguma coisa aí te chamando? A pessoa, opa, esse caminho aqui não. Cuidado, dá um passo para trás, dá mais um tempo. Talvez seja bem colocado, Júlio. É um sinal de saúde espiritual. Pecou e sentiu mal, é um sinal de saúde espiritual. É que o Espírito Santo ainda está falando com você. Muito bom. No próximo domingo, só quero anunciar aqui no próximo domingo,
eu quero pensar junto com vocês sobre os efeitos do pecado na nossa vida. Quais são os efeitos? Eu acho que nós sabemos mais ou menos, basicamente, os efeitos do que acontece quando nós não ouvimos o Espírito Santo nos advertindo sobre algo que a gente faz errado. Então, vamos preparar já para o domingo que vem. Se você quiser dar uma olhada no site lá, vai ter esse resumo aqui de hoje, vai estar a partir de amanhã. Então, você já pode entrar no site, dar uma olhada lá e tentar reler isso, tentar meditar de novo sobre o que nós passamos aqui falando, e já se preparando para o domingo que vem, onde nós vamos ver sobre os efeitos do pecado em nossa vida. Que Deus nos ajude nesse processo, que é um processo de santificação na minha e na sua vida. E precisamos entendê-lo como um processo, não como um problema, mas sim um sinal de saúde. Deus está falando no meu coração, glória a Deus! Ele ainda se importa comigo, quer que eu mude áreas da minha vida. Então vamos fazer isso. E eu quero chamar também o grupo de louvor para que a gente encerre essa manhã com uma música bem alegre. Né? Porque o pecado não deve nos jogar para baixo. Pelo contrário, se pecarmos, a gente deve nos jogar mais perto de Deus. Para mais perto de Deus. Confessando e abandonando, vivendo uma vida indo se moldando, né, no processo de santificação. Deus é santo, né? Deus não tem nada com o pecado. Deus perdoa o pecado. Então, se você tem pecado em sua vida, faça isso, chega em casa, deita o joelho no chão, confesse isso a Deus, peça perdão, abandone o pecado e tenha uma vida abundante, uma vida que Deus planejou para você. Cristo disse, eu vim para que tenha vida abundante, não uma vida medíocre, pela metade, na média, mas uma vida abundante em todos os sentidos, crescendo, florescendo e fazendo aquilo que Deus criou para você. Então essa é a ideia. Existe aí uma dinâmica. Seja para o Senhor aquilo que Ele planejou para você para ser. Vamos orar encerrando aí nessa manhã. Fico feliz pela sua presença. É bom ter vocês aqui, os nossos visitantes também. E é uma alegria muito grande termos mais um domingo juntos. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo tempo que passamos juntos aqui. Te agradeço, Deus, por tua graça e misericórdia por cada um de nós. E entendemos também que a tua graça e misericórdia, ela não nos dá a legalidade de permanecermos numa vida de pecado. Mas é uma tentativa do Senhor, é um plano do Senhor de nos trazer mais perto de Ti. Para que nós entendamos que uma vida para o Senhor é uma vida também de abandono de pecado. Uma vida de desejo de andar com o Senhor. Então nos ajuda. Nós precisamos, Senhor, da Tua graça em nossa vida para nos fortalecer, a vencer as áreas onde ainda colecionamos derrotas. Entendemos, Pai, que até o fim da nossa vida teremos lutas, porque lutamos contra uma velha natureza em nós. E pedimos que o Senhor nos dê a capacidade do Espírito Santo de entender quando o Senhor fala a nossa vida, quando o Senhor nos lança um alerta, para que nós pequemos menos. E ajude-nos nesse processo de santificação. Eu peço por cada um de nós aqui nesse dia, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação sejam conosco hoje e sempre. Ora em nome de Cristo. Amém. Pai em paz, Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo, hein?